Olá e bem-vindo a mais uma análise a fundo. Hoje a gente vai falar de um termo que, para quem joga ou acompanha pôquer, aparece, assim, o tempo todo, quase como uma palavra mágica. Blockers. Exato, blockers. A gente sempre ouve os profissionais justificando jogadas com eu bloqueio o range de valor dele, então é um bom blefe. Ou eu não bloqueio os blefes, então tenho que desistir. Mas essa conversa toda, essa obsessão, ela é justificada. Será que estamos usando o conceito da forma certa ou é só uma desculpa que soa inteligente para uma decisão que, na verdade, a gente já tomou? É uma ótima pergunta. Para investigar isso, vamos mergulhar no material da Headship Poker, especificamente um capítulo chamado GTO Gems. A nossa missão aqui é entender o que são os blockers, na teoria, e o mais importante, qual o peso real que eles deveriam ter nas nossas decisões. Exatamente. A ideia é, desmistificar o conceito. A gente vai usar um modelo teórico analisado por uma inteligência artificial de pôquer para extrair os princípios fundamentais, as verdadeiras joias de conhecimento. Certo. E no final, a gente vai tentar responder essa pergunta. A obsessão por blockers é o caminho para um jogo de alto nível? Ou é, na verdade, um detalhe que nos distrai do que realmente importa? Perfeito. Então, para começar do começo, vamos alinhar todo mundo. O que exatamente a gente quer dizer quando fala de um blocker? Olha, o material define de uma forma bem simples e direta, na verdade. Um blocker é uma carta que está na sua mão e que remove combinações de mãos que o seu oponente poderia ter. Por isso o nome efeito de remoção de cartas. Isso. Quanto mais combinações importantes a sua carta remove do leque de possibilidades do oponente, mais forte é o seu blocker. O texto dá um exemplo clássico que ilustra isso perfeitamente, né? Sim, o do as de espadas. É que imagine que a mesa tem 3 cartas de espadas e na sua mão você tem o as de espadas. Nesse momento você sabe com 100% de certeza que seu oponente não pode ter a melhor mão possível. O nut flush. Exato, o nut flush. A sua carta literalmente bloqueia essa mão específica. Isso. E é a partir dessa ideia, que parece bem básica, né, que toda a complexidade estratégica começa a se desenrolar. Porque não se trata só de bloquear uma única mão. Certo. Cada carta na sua mão influencia as probabilidades de todo o range do seu oponente. E aqui vale a pena definir o que é range. Boa, porque esse é outro termo que se ouve o tempo todo e nem sempre fica claro. Range é simplesmente o conjunto de todas as mãos que um jogador poderia ter numa determinada situação com base nas ações que ele tomou. Ninguém joga com uma mão só, joga com um leque de possibilidades. Entendi. E os blockers alteram a composição desse leque. A grande questão que o material quer responder é: como a gente usa essa pequena alteração de probabilidades para tomar decisões de milhares de reais na mesa? Certo. Agora que a base está sólida, vamos para o coração da análise. O material nos apresenta um cenário de jogo estudado por um solver, que é basicamente um supercomputador de pôquer que nos mostra a estratégia matematicamente perfeita, a chamada GTO, ou Game Theory Optimal. Ok, e qual é o cenário? O cenário é o seguinte: vamos montar a mesa. O bordo final é as de copas, 7 de espadas, 3 de ouros, 2 de paus e um segundo 2 de copas no final. Então temos um par de 2 na mesa. Exato. E a situação envolve um jogador que foi o agressor durante a mão e outro que está defendendo. O agressor chega nesse ponto e tem uma decisão: fazer uma aposta grande ou uma aposta pequena. E o que o solver, a máquina, diz que é o correto a se fazer? Bom, a estratégia geral é bastante intuitiva. O solver aposta alto com a maioria de suas mãos mais fortes, de maior valor. Tipo uma trinca ou 2 pares? Isso, para extrair o máximo de dinheiro. E aposta baixo com mãos de valor um pouco mais fracas, que não querem arriscar tanto. Até aqui, nenhuma grande surpresa. Ok, mas se fosse só isso, não seria uma joia de conhecimento, né? Onde é que a coisa fica estranha? Fica estranha nas exceções. O solver pega as mãos mais fortes de todas, as verdadeiras mãos monstro. Por exemplo, um par de ases na mão, que faz uma trinca, ou A2 e A3, que fazem um full house. As melhores mãos possíveis, contra praticamente tudo que se aprende no pôquer. Você passar anos ouvindo
Com mão forte, aposte forte para construir o pote. Exato. Porque o computador, que é perfeito, escolheria apostar pouco com a melhor mão possível. Parece que está deixando o dinheiro na mesa de propósito. Essa é a reação de todo mundo. E a resposta, que é o pulo do gato, não tem a ver com maximizar o lucro daquela mão específica, mas sim com proteger o lucro de todas as outras mãos. Como assim? Pensa assim, se você só aposta pequeno com mãos de valor médio, o que um bom oponente faz? Ele me ataca sem piedade. Ele sabe que eu nunca tenho uma mão gigante ali, então ele pode me blefar, pode aumentar, vira um alvo fácil. Precisamente. Mas se de vez em quando, no meio daquelas apostas pequenas, você esconde uma armadilha, um monstro, de repente ele não pode mais te atacar com tanta confiança. Ele tem que pensar 2 vezes. Entendi. A aposta pequena com a mão gigante não é para ganhar o máximo agora. Não. É para proteger todas as outras vezes que eu aposto pequeno e estou mais vulnerável. Exatamente. Isso torna o seu jogo como um todo muito mais robusto e, assim, difícil de ser explorado. Uau. Ok, isso muda a perspectiva. Não é sobre uma mão, é sobre a estratégia inteira. A lógica do agressor está mais clara. Mas isso é só metade da história, né? Uhum. O que acontece do outro lado da mesa? Como o defensor lida com essa estratégia complexa? Agora a gente vira o jogo. O defensor está numa situação muito ingrata, especialmente contra a aposta grande do agressor. O solver mostra que para pagar essa aposta grande, o defensor precisa ter quase que exclusivamente uma mão com mais. É a única mão que tem valor de bluff catcher, de pegar o blefe. Basicamente, sim. É a que consegue vencer os blefes do oponente. Então, se você não tem um as, a decisão é fácil, desistir. Mas e se você tem? Aí é que mora o problema. Mesmo com um as, que é a melhor mão possível para pagar, a decisão ainda é terrivelmente difícil. Sério? A situação é tão equilibrada que o defensor, mesmo segurando um as, acaba desistindo em cerca de 60% das vezes. Ele paga só com os seus melhores ases. E é aqui que os blockers entram em cena com força total, certo? Porque a mão do agressor muda drasticamente a decisão do defensor. Exatamente. O material apresenta uma tabela que é a chave de tudo. A frequência de desistência padrão do defensor com suas mãos de as é de 59%. Agora, olha só o que acontece. Ok. Se o agressor tem A2 na mão, fazendo um full house, a frequência de desistência do defensor sobe para 69%. Um salto de 10%. Isso já é significativo. Mas espere, se o agressor tem um par de ases na mão, fazendo uma trinca, a frequência de desistência do defensor dispara para impressionantes 81%. 81%? Nossa, isso é uma enormidade. O defensor está praticamente desistindo sempre. Por que essa mudança tão brutal só porque o agressor tem 2 ases na mão? É o efeito de remoção de cartas em sua forma mais pura. Quando o agressor tem AA, ele está removendo 2 ases do baralho. Isso torna muito, mas muito menos provável que o defensor tenha uma mão com um as para poder pagar. Ah, claro. O range de pagamento do defensor encolhe drasticamente. Ele simplesmente não tem mãos fortes o suficiente para continuar na maioria das vezes. Então a mão do agressor está bloqueando as mãos de pagamento do defensor. Perfeito. É isso. E isso nos leva de volta àquela jogada contra-intuitiva do agressor. Agora a gente entende porque o solver aposta pequeno com seu par de ases. Faz todo sentido agora. Ele sabe que se fizer uma aposta grande, o defensor vai desistir 81% das vezes. A aposta grande não lucra quase nada. É muito mais lucrativo fazer uma aposta menor, que o defensor pode pagar com um leque maior de mãos, garantindo que ele extraia algum valor. O blocker que o agressor tem na mão muda completamente a sua própria estratégia ótima. Exato. Fantástico. A conexão se fechou. Depois de toda essa análise teórica, vamos tentar traduzir isso para a prática. Quais são as lições, as joias que a gente pode extrair desse modelo para usar no nosso jogo? O material destila toda essa complexidade em 2 princípios fundamentais. O primeiro é para quando estamos na defesa, naquela situação difícil de decidir se pagamos ou não uma aposta, o que a gente chama de caçar um blefe ou bluff cashing. Certo. A regra é:
Prefira pagar com mãos que bloqueiam o range de valor do oponente, mas que não bloqueiam o range de blefe dele. Ok, vamos traduzir isso para o nosso exemplo. Se eu estou na defesa e tenho um ás na mão, eu estou bloqueando as mãos de valor do oponente que também usam um ás, tipo A7 ou A3. Uhum. Se ele tem menos combinações de valor, a proporção de blefs no range dele aumenta um pouco. Isso torna o meu ás um bluff catcher um pouco melhor do que, sei lá, uma mão com rei que não bloqueia nada do topo do range dele. É isso? É exatamente isso. Você quer segurar a carta que o seu oponente precisa para ter uma mão forte. Ao fazer isso, você torna a história de mão forte que ele está contando com a aposta um pouco menos crível. Entendi. Agora vamos para o outro lado da moeda. Quando nós somos o agressor e queremos blefar. Isso. O segundo princípio é para quando estamos blefando. E a regra é basicamente o inverso da primeira. Prefira blefar com mãos que bloqueiam o range de pagamento do oponente, mas que não bloqueiem o seu range de desistência. Ou seja, você quer que o oponente tenha o máximo possível de mãos fracas que vão desistir e o mínimo possível de mãos médias ou fortes que podem pagar. Exato. E o texto dá um exemplo ótimo para solidificar essa ideia. Imagine que no nosso bordo A7322, você decide blefar com a mão 9-8. Parece uma mão aleatória, boa para blefar, certo? Sim, parece. Mas, na verdade, é uma escolha ruim. Certo. Porque o seu 9 e o seu 8 bloqueiam combinações de mãos fracas que o oponente largaria de qualquer forma, como 8-7 ou 9-7. Você está, sem querer, removendo as mãos que você quer que ele tenha. É contraproducente. Nossa, isso me lembra uma mão que eu joguei semana passada. Eu tentei um blefe grande num bordo parecido e tinha um 8 na mão. O oponente pensou por uma eternidade e me pagou com uma mão super fraca. Pois é. Agora eu entendi. Eu estava bloqueando justamente as mãos que ele teria largado com mais facilidade. Eu basicamente o ajudei a tomar a decisão certa. É uma lição dolorosa, mas que faz todo sentido agora. É uma lição que todo mundo aprende na prática, pode ter certeza. Em contraste, o texto sugere que um blefe com dama 9, Q9, seria ideal naquele cenário. E por quê? O dama 9 não bloqueia mãos com rei, por exemplo, que são mãos que o oponente provavelmente desistiria. Mas, e aqui está o ponto crucial, ele bloqueia mãos com as e mãos com dama, que são exatamente as mãos mais prováveis com as quais ele poderia te pagar. Entendi. Você está bloqueando o range de pagamento dele. Exatamente, maximizando a chance de sucesso do seu blefe. É uma aplicação muito elegante do conceito. Depois dessa aula, dessa análise profunda do solver, o material faz a pergunta de $1 milhão, a que todos querem saber. Então, a resposta é sim. Devemos ficar obcecados com blockers o tempo todo para basear nossas decisões? E a resposta do texto é surpreendentemente direta e, para alguns, talvez um pouco decepcionante. Provavelmente não. Não. Pelo menos não na medida em que os jogadores modernos parecem usá-los como a principal justificativa para tudo. E por que não? Depois de tudo que a gente viu, parece ser um conceito super poderoso. Existem duas razões principais que o texto chama de o grande elefante na sala. A primeira é que toda essa lógica que a gente discutiu, toda essa matemática precisa, assume que estamos jogando contra um oponente perfeito, um robô de ETO. Certo. E que a gente conhece o range dele com precisão cirúrgica. Na vida real, isso é... impossível. Praticamente impossível. Nossos oponentes são humanos. Eles têm dias ruins, ficam com raiva, jogam mãos que não deveriam. Verdade. E a segunda razão? A segunda razão é que esses efeitos de blocker, esses pequenos ajustes de porcentagem, são mais relevantes em situações extremamente equilibradas. Decisões onde pagar ou desistir tem quase o mesmo valor esperado. Entendi. Na maioria das vezes, contra oponentes humanos, as decisões não são tão equilibradas assim. Eles cometem erros muito maiores, muito mais óbvios. Então é como ter uma ferramenta de altíssima precisão, como um bisturi a laser, mas na maioria das vezes o que a gente precisa de um martelo, porque o erro do oponente é um prego gigante e torto. Essa é a analogia perfeita. Focar no blocker seria ignorar o erro principal. Exato. É muito mais lucrativo focar em explorar os grandes erros dos seus oponentes
Ele blefa demais ou de menos, ele paga com mãos muito fracas, ele desiste mais do que deveria, do que se preocupar com os detalhes mínimos de remoção de cartas. Os blockers são um detalhe, então, uma camada de sofisticação, mas não são a fundação da estratégia contra humanos. Exatamente. Resumindo tudo, então, as joias que a gente pode levar desta análise são claras. Os blockers são um conceito real e matematicamente importante para a seleção de mãos em decisões muito, muito apertadas. Especialmente se você estiver jogando em níveis altíssimos contra oponentes que jogam perto da perfeição. No entanto, no dia a dia, contra oponentes reais e falíveis, eles perdem muito de sua importância quando comparados à estratégia de simplesmente explorar as falhas óbvias deles. Certo. Os dois grandes princípios para a gente guardar para aquelas situações realmente difíceis são, ao defender, tente bloquear o range de valor do oponente e, ao blefar, tente bloquear o range de pagamento dele. Perfeito. E para deixar uma reflexão final, algo para se pensar depois. O material todo foca em como os blockers devem afetar as nossas decisões. Mas a gente pode inverter essa lógica. Como assim? Especialmente já que estávamos falando de explorar erros humanos. Como a interpretação errada do conceito de blockers por parte de um oponente pode ser explorada? Ah, interessante. Se a gente identifica um jogador que está na moda, que ouviu falar sobre blockers, e agora está sempre blefando demais em certas situações só porque ele tem um bom blocker, Ele está supervalorizando o conceito. sabemos que ele está desequilibrando a própria estratégia. Isso abre um novo nível de jogo. Um novo nível de metajogo, de pensar sobre o que o seu oponente está pensando, que é onde o poker contra humanos fica realmente fascinante.